Boa tarde. Boa tarde. Gostaria de saudar aí os presentes. Boa tarde, Clarice. Bem, pessoal, é uma honra participar desse encontro, né? Uma necessidade nossa, a gente que discute, que debate aí ao ensino, seja no ensino, no básico, seja no superior, a gente tem essa necessidade de estar trocando essas experiências, né? E gostaria de parabenizar, né, a diretoria da Ampul atualmente. Tá? E, claro, é uma honra participar e contribuir, né, com essas trocas de experiência. Bem, a gente é uma equipe, né, de 3 pessoas, né, que, na verdade, produzimos esses artigos que nós enviamos aí para a Ampul, chamado Experiências Docentes na Educação Básica do SOME. E essa equipe sou eu, né, o professor Sérgio Bandeira, faz parte da mesa, e a professora Marina, que infelizmente, problema de doença, não se encontra presente. Tá? Eu, eu sou José Ribamar, né, tenho licenciatura plena em História pela Federal e sou especialista em História do Brasil. Nós temos a Marina Costa. A Marina Costa né, tem um mestrado, né, por Évora, em Portugal. E o professor Sérgio Bandeira, né, tem um doutorado pela Universidade Federal, aí pelo Centro de Educação. Então, nós vamos abordar sobre a nossa experiência ao longo da década de 80, década de 90, dos docentes do SOME. O que é o SOME? O que é o Sistema Modular de Ensino? O Sistema de Organização Modular de Ensino, ela é uma política, na verdade foi um projeto experimental que surgiu no início de 80, né? Na verdade a aula inaugural foi dia 15 de abril de 1980, portanto em abril recentemente fez 40 anos. E enquanto um projeto, em primeiro momento, né, para atender a população que ainda não tinha um ensino regular nos interiores do estado do Pará, até porque nós temos uma pressão muito forte das comunidades. E nós temos, por exemplo, aqui o primeiro, a monografia, o primeiro documento aí acadêmico que nós vamos ter, que vai abordar sobre o sistema modular, da professora Glória Rocha e da Maria Saraiva, né? A professora Ana Conceição, as duas que são da UEPA. Então, na monografia, inclusive, elas vão dizer, a despeito disso, a população continua a exigir mais escolas, direitos de continuidade no sistema a nível mais alto, visando com isso maior participação possível nos atos e instituições e que transcorrem sua vida igualmente de oportunidades, acesso a riquezas e bens. Então, nesse momento, a pressão, né, reivindicações de alguns municípios, né, da comunidade de alguns municípios aos seus políticos, pressionam o governo do Estado. Nesse momento, o governo do Estado, final da ditadura, esse processo de transição da ditadura militar, final do governo militar, é o Alacide Nunes. Em 1979, o superintendente-geral da FEP, que é o professor Manuel Moutinho, com sua equipe, fazem as diagnoses de alguns municípios do estado. E nós vamos ter a primeira experiência, né, desse projeto em 4 municípios. Em Garapé-Miri, Igarapé-Açu, que por sinal a colega falou, um lugar muito, muito bom, que eu também tive a oportunidade de trabalhar lá pelo antigo CTRH, muitos anos, Nova Timóteo e Curuçá. Então, esses 4 municípios serviram como experiência em 1980. Então, o projeto foi tão bom, tão interessante, que em 1981, o SOME começa a se expandir para vários outros municípios do estado do Pará.
um dado interessante, que com o surgimento do SOME, nós não tínhamos nos interiores a mão de obra qualificada, né, para trabalhar o ensino médio. Então, houve a convocação da FEP e um processo seletivo para quem quisesse trabalhar, inclusive com uma gratificação, que seria a gratificação hoje que recebe os professores do SOME, mais 60%, já que e 60% saiu em 2013, eu vou já abordar isso, em virtude da economia, vamos colocar assim, o governo do Estado tentar economizar, né? E a partir daí, desse processo seletivo, o professor entrar nesse modelo de itinerância no Estado do Pará, através de módulos, através de 4 módulos. Nesse primeiro momento, eram 45 dias em cada módulo que o professor ficava em cada localidade. Então, nesse momento, é interessante que o professor ele vai ser um desafio. Muitos professores não tinham saído nem aqui de Belém, não conheciam. Então, começam a se deslocar para trabalhar. Então, lá vão se deparar com diversas situações. Eu estava percebendo a fala da manhã do professor Carlos Fico, ele abordou muito bem isso, né? A gente sai com conhecimento científico e chega lá, você vai se deparar na comunidade, por exemplo, de plantação, que o pessoal não tem ainda nem o ensino médio. Depois não, né? A gente continua as atividades, os trabalhos, mas no início do SOME, os professores chegam com conhecimento científico, cheio de teorias, por sinal que muitos desses professores tinham saído das universidades, né, principalmente da Federal, e a partir daí se vão se deparar com outra realidade, totalmente diferente, né, da sua. Tá? Primeira é que o professor ele vai ficar numa casa, né, diferente do regular, que o ensino é regular. Você termina o seu trabalho, você vai para a sua casa, vai para a sua família. Diferente do professor do modular. O professor do modular, ele termina a aula dele, ele vai para casa, aí lá ele vai se encontrar com os colegas que estavam na escola. Então, isso vai facilitar com que muitos colegas, aí, muitas equipes, nesse momento, década de 80, 90, eles começam a trabalhar diversos tipos de experiências em várias comunidades. Primeiro seria o município, depois o SOME se expande para os interiores desses municípios, né? Hoje várias localidades. Para vocês terem uma ideia, o SOME foi tão bom que em 1980 ele tinha 4 localidades e atualmente tem 445 localidades, né? Quer dizer, o SOME até hoje ele permanece sendo uma política pública, né, importante para a educação do Estado. Então, com a Lei 7.806, de 29 de abril de 2014, e torna-se uma política de Estado e deixa de ser um projeto, né, um projeto para os interiores. Então, a partir daí, começa a expansão do SOME, né, dependendo da demanda. Nós sabíamos que, só para vocês terem uma ideia, em 1979 nós tínhamos 83 municípios. E desses 83 municípios, apenas 18 ofereciam o ensino regular. E, claro, a partir da década de 80, década de 90, nós temos a chegada dos grandes projetos aqui. E com a chegada dos grandes projetos, nós vamos ter aqui no estado do Pará, claro, a chegada de muita gente. E a partir daí nós vamos ter a demanda para o SOME, né? Aumentando, inclusive, carga horária dos professores, aumentando municípios, localidades, certo? E a gente queria só ressaltar a partir daí, como sempre, o sistema modular sempre foi um gargalo dentro da oligarquia estadual, desses governos do Estado, pelo fato dessa gratificação. A partir de 1986, os professores recebem a gratificação correspondente naquele momento a quase 100% do valor que ele recebia em cima da sua carga horária, né, para
facilitar o seu deslocamento. Naquele momento era um incentivo que o Estado dava para os professores, e a partir daí nós vamos ter essa expansão do sistema modular em todo o estado do Pará. Agora, como eu falei há pouco, o professor, quando sai de Belém, ele vai encontrar, na década de 80, 90, contextos diferentes do estado do Pará. Né? A gente, por exemplo, trabalhava em Afuá, uma realidade, e depois, o segundo módulo, outro módulo, você ia para São Félix do Xingu, certo? Ou você trabalhava lá em Almerim e vinha trabalhar em Abaetetu. Então, são realidades diferentes, muito diferentes no linguajar, né? Formação, vários contextos, né? Aí nesse momento diferente que fazia com que a gente se deparasse. Inclusive, o Benedito Monteiro, né, uma das suas obras, ele diz o seguinte: as populações da mesma região metropolitana, Baixo Amazonas, Marajó e Nordeste paraense são nativas, típicas do Pará, enquanto as duas outras, Sudeste e Sudoeste paraense, já são formadas por pessoas migradas de outras regiões do Brasil. Né? Portanto, você vai ter aí contextos diferentes que os professores irão se deparar, inclusive com a chegada, né, de muita gente da Belém Brasília, com a abertura da Belém Brasília aí nesse momento, né, a facilitação aí de parte do transporte, né? E dentro de toda essa realidade, esse contexto que os professores vão encontrar, esses desafios que os professores vão encontrar em diversos municípios e localidades no estado do Pará, nós, no caso, os professores do SOME, na área de História, na década de 80, 90, né, até 2000, vamos trabalhar com um projeto, né, de um resgate da memória e da história das localidades, do município. Interessante, muitos municípios não tinham nada. Né? Você tem, por exemplo, o exemplo do trabalho do Sérgio Bandeira com a Marina em Banac, né, onde eles implantaram o sistema modular, né, trabalharam o primeiro módulo lá, e lá é o momento, né, que eles fazem, né, esse resgate no trabalho com os alunos, e que vão fazer toda uma história, um contexto da família Banac naquela área, de Orilândia até o surgimento, né, do município de Manac. Então, em cada localidade, né, nós, professores do SOME, da área de História, a gente também não trabalhava só. Né? Geralmente você tinha uma equipe, né? Esse projeto geralmente era posto dentro da escola e também da casa. E o mais interessante, importante, sob a nossa orientação, os alunos participavam dessas pesquisas. Né? Então, o aluno era o principal, né, elemento aí das pesquisas. Um dado importante, fundamental, nesses trabalhos que a gente tem realizado, muitos trabalhos nós temos hoje, certo? Que a gente está fazendo levantamento atualmente, por sinal, é que o aluno, ele se identificava, né, da localidade, no município. Por quê? O aluno é a história dele, a história do pai dele, a história do avô dele. Né? Isso faz com que ele se interesse, se esforce. Quando a gente, por exemplo, faz a reunião por exemplo, com o avô dele, a gente vai, acompanha. Né? Naquele tempo nós não tínhamos, como hoje nós temos o celular, que serviu como você gravar, como nós estamos gravando agora. Né? Então, naquele tempo, você procurava alternativa, na verdade, na escrita, não tinha também o computador, para a gente fazer esse registro. E isso aqui, a gente fazia geralmente a produção de textos, geralmente com esses alunos. Então, nós temos vários trabalhos aí, vários alunos nossos hoje aproveitaram, né,
essas nossas orientações. Eu, por exemplo, estava olhando recentemente, tenho quase 60 trabalhos sistematizados aí dentro dessa área da história oral, muito importante, né? Inclusive que a gente tem um blog e divulga de forma bem sintética nesse blog. Então, são características que nós temos aí durante esse período, que são trabalhadas pelos professores do SOM. Então, tudo isso, é, os professores, né, as suas experiências, além dos professores do SOM contribuir com esse resgate para a história, né, inclusive muitos hoje estão sendo, dando continuidade no nível superior, né, na graduação, no mestrado, tá certo? Nós tivemos vários casos, está aí o professor lá de Melgaço, né, o professor Sarraf, que foi uma dessas pessoas, acho que muitos conhecem aí, né? Então, isso contribui, tem contribuído muito para o avanço da história, pelo menos em termos do ensino básico, nos interiores do estado do Pará, né? E isso é muito importante. Eu acho que o SOME, o Sistema de Organização Modular de Ensino, tem dado uma grande contribuição nesse momento para a história, para a educação no estado do Pará. Né? A gente tem dado apoio em algumas dissertações, né? O pessoal vem às vezes aqui em casa buscar material, que a gente tem um arquivo muito bom, e tem chamado muita atenção, né? A gente tem debatido algumas questões do sono, e a gente percebe o avanço em termo que extrapola, né? O sistema modular tem extrapolado essa sala de aula, né? Hoje chegando na academia, né? Com relação, né, ao interesse de vários outros colegas que a gente tem dado apoio. Eu não vou citar nomes aí, porque inclusive nós temos aqui, né, esse livro que nós lançamos recentemente, para quem tiver mais interesse, né, que é o livro Educação na Amazônia, Repertório de Saberes, que, na verdade, é um trabalho nosso com base, parte de base, nesses artigos que eu, Sérgio e a Marina, nós produzimos, tá? E com nós três mais 13 colegas, né, envolvendo, inclusive, ex-alunos, muito bom ressaltar aqui que nós temos artigos, o livro ele é dividido em relato de experiência e artigos acadêmicos, e tem dado uma grande contribuição, o livro foi lançado recentemente, e dado uma grande contribuição, inclusive muita gente vai trabalhar com ele agora já em mestrado, tá certo? Te agradeço aí, todos, obrigado e à disposição de vocês.